neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do prazeres humanos eu já desprezei, o gozo real só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ouvintes, não há uma época, um tempo em que nós precisamos de tanta ajuda como nesta época. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16, está escrito o que temos citado nesse instante. Mas é necessário que haja confiança para entrarmos até o trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. A misericórdia de Deus é justamente a revelação de si mesmo ao homem. O homem que não tem a revelação de Deus, do que é Deus, ele não pode de maneira alguma usufruir da misericórdia de Deus naquele devido tempo. O homem que não teve a revelação de Deus no tempo de Lutero não usufruiu da salvação naquele dia. Lutero não era o Salvador, mas ele trazia a mensagem que salvava. E somente por revelação divina o homem podia receber a mensagem de Lutero como a salvação do dia, como a misericórdia do dia, e precisava muita confiança para chegar ao trono da graça, chegar àquela fé que Lutero pregou. A mesma coisa acontecendo no tempo de Wesley, os dons espirituais e, por último agora, a vida vivida, o próprio Filho manifestado em nós. Então, se Deus não der a revelação de si mesmo ao homem, ele fica sempre para trás. E conforme nós temos meditado, o novo nascimento é como um parto. Água, sangue e vida. É necessário que Deus revele-se a si mesmo a você. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem estuda, é para quem Ele chama. Ele chamou a Pedro e revelou-se a si mesmo a Pedro. Não tu revelou a carne nem o sangue, mas sim meu Pai que estás nos céus. Antes de tudo, antes de sermos batizados com o Espírito Santo da maneira original, genuína nesta era, nós temos de saber o que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo. Você pergunta, então, Lutero não teve o Espírito Santo? Sim, perfeitamente. Um parto da palavra que havia sido enterrada durante as outras eras, Lutero trazia justificação pela fé. E isso só podia ser pelo Espírito Santo. Ele adormeceu com aqueles eleitos do dia, e logo o restante se denominou em torno de Lutero. Agora veja, Lutero estava na era da carroça. Naturalmente, os homens não querem ficar com a carroça. Eles querem o avião a jato. Mas espiritualmente eles querem ficar com a mensagem de Lutero só. Isso não deveria ser assim, porque ali foi um nascimento, foi a primeira etapa do parto. E já pensou se você que está me ouvindo ficasse apenas na primeira etapa do parto? O que aconteceria? Você teria morrido. Isto é certo. Logo, o nascimento continuou.
passou para a era do sangue, para a etapa do sangue, da santificação com John Wesley, os metodistas. Isso já era do automóvel, saiu da carroça e veio para o automóvel. O natural explicando o espiritual. Por que eles não ficaram com a carroça? Eles não querem carroça hoje mais. Isso é obsoleto. Já pensou você viajar em 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de carroça? Ninguém quer isso. Mesmo de automóvel. Ir lá na América, em outro país de automóvel. Mas isso foi a era de Wesley. Não fiquemos parados lá. Logo se denominaram, e temos aí os metodistas, querendo viver somente aquilo. Eles não quiseram sair do automóvel. Bom, por último tivemos os pentecostais. A era pentecostal, os dons espirituais sendo restaurados na igreja pelo próprio Espírito Santo. E o que isso significa? É voando de avião. Oh, que maravilha! Vendo as carroças lá embaixo, vendo os automóveis lá embaixo. Estamos ricos, não é? Por isso os pentecostais se jactanciam, porque eles estão vendo a coisa lá embaixo. Estão numa boa altura, galgaram uma boa posição e tornaram-se laodiceianos. Rico sou, de nada tenho falta. Mas Deus ainda tinha mais. Deus tinha uma nave para sair da órbita da Terra, que faz muito mais do que o avião. Mas só quem vai naquela nave é astronauta. Não é todo mundo, não é qualquer piloto. É necessário que seja um piloto, na verdade. Possa saber dirigir automóvel e até conduzir uma carroça. Mas não é qualquer um que entra numa nave espacial. É um astronauta. Não é qualquer um que pode entrar nesse espaço, nessa era espacial, nessa nave que nos levará fora da órbita da Terra, fora dos costumes mundanos. Isso é que é o novo nascimento agora. Crer na justificação pela fé no dia de Lutero era o batismo do Espírito Santo. E viver aquilo. O batismo no Espírito Santo, na época de Wesley, era de fato a santificação. O Espírito não exigia mais do que aquilo. A quem mais é dado, mais é exigido. E na era pentecostal, chegamos a crer que o sinal era língua estranha. E você pergunta, e eu que falei línguas? Ou tenho que falar línguas para ser batizado? Bom, isto pode acontecer e pode não acontecer. Mas a evidência não é esta mais. A evidência é que você sai fora da órbita mundana, natural, de interpretar a Deus. O próprio Lutero creu em 3 pessoas distintas. Realizou batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo sem usar o nome. Wesley também. Os pentecostais também. Mas querem ficar ali? Então fiquem. Veja a saída de Israel lá do Egito. Quem quisesse ficar lá à margem do Mar Vermelho, batendo o tambor lá e o pandeiro com Miriam, ficaria, mas a nuvem que cobria de dia fazendo sombra e de noite iluminando, já estava lá adiante. Quem quisesse ficar, que ficasse, com a experiência de ontem. Você deve buscar a experiência de hoje. Para começar, se você souber, por divina revelação, o que é o Espírito Santo, você não o taxará de terceira pessoa. Se você tiver uma revelação da divindade de Jesus Cristo, você não o chamará de segunda pessoa. Não, não.
você compreenderá de uma maneira revelada que ninguém pode ter o Pai sem ter o Filho, e que ninguém pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, e vice-versa. Ninguém pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho, e ninguém pode ter o Filho sem ter o Pai, e ter o Pai sem ter o Filho. Mas como isto viraria uma confusão? Esta mulher que não entende nada de um parto, de genética, seja o que for, se você tentasse explicar para ela isto aí de uma maneira técnica, isso para ela seria uma confusão. Mas aqui está, não uma confusão. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Você não pode ter o Espírito Santo sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Pai. Porque os três concordam num. Eu e o Pai somos um. Você não pode ter três pessoas em você. E o Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo em você, dando a personalidade de Cristo à igreja, o caráter de Cristo se manifestando através de você. É para isso que foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, o Espírito Santo é o próprio Deus. É um Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber porque não o conhece. O Espírito Santo é o próprio Deus em você, reinando, intercedendo, iluminando, Pai, Filho, Espírito Santo em você, sobre você, com você, em você. Isto é que é Deus. Isto é que é o Espírito Santo. Esta é que é a Trindade de Deus. Não três pessoas distintas. Um velho, um pai mais velho, um filho que foi gerado desde antes da fundação. Naturalmente essa mãe estava lá também, em um ato qualquer. Não, isso é a heresia. Essa é que é a heresia. Esse é que é o mistério da iniquidade, que no fim seria revelado. Satanás seria desmascarado. Mas você tem que ter confiança para chegar a esse trono de graça agora e receber esta misericórdia, porque caso contrário nós vamos ficar aí como um corvo, injetando penas de pomba e dizendo que somos pomba, dizendo que somos cristãos. Tem que haver um novo nascimento. E o novo nascimento é uma revelação de Deus a você. O novo nascimento é uma revelação de Jesus Cristo a você. O novo nascimento é uma revelação do Espírito Santo a você. O novo nascimento é justificação pela fé, é santificação, é o batismo do Espírito Santo. As três etapas da vida cristã se cumprindo em você. Arrependido dos seus pecados, de suas mentiras, de suas cobiças, de seus desejos de ser cobiçada, de suas vestes manchadas da carne, de suas vestes imundas, indecorosas, que só inspiram concupiscência, desejos da carne. O Espírito Santo transformando de dentro para fora, não com uma imposição de uma igreja, de uma doutrina, de um espírito religioso que diz que você não pode fazer isto, nem aquilo outro, embora isso tenha muita aparência de piedade, mas não passa de religiosidade, não passa de espírito religioso. Mesmo uma coisa correta, sendo exigida por um espírito religioso, aquilo é uma perversão. Aquilo não conduz ninguém aos céus. É o Espírito Santo, individualmente em cada pessoa. Uma senhora disse: esse problema de salvação é com o meu sacerdote. O problema da minha salvação é com o sacerdote da minha igreja. A igreja não salva ninguém. Não existe nenhuma igreja santa.
nem um povo santo, nem ninguém, nenhum santo homem, nem coisa alguma. Tudo isso é arte do diabo para enganar o povo. O que é santo é o Espírito Santo que está em você. Esse que é santo. Agora, ele não pode de maneira alguma permanecer em você sem que antes de tudo você esteja disposta a concordar com toda a palavra de Deus. Porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ele nos dá a natureza do cordeiro. E se você quiser rolar ali na lama, ele não vai com você. Por isso ele só pode descer sobre um cordeiro. Tu és meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Ele não desceria sobre um porco, porque um porco logo queria ir para a lama, para o espojadouro da lama. Ele não desceria sobre um cão, porque o cão tem uma natureza má, perversa, de buscar o que ele vomita ali atrás. Ele teria que vir sobre um cordeiro, porque o cordeiro se esquiva da lama, não tem vômito a buscar lá atrás. Eu estou usando linguagem bíblica e quem sabe a Bíblia, nesse sentido, já sabe que eu estou usando um provérbio que São Pedro usou. A porca lavada voltou ao espojadouro da lama. Você não viu essa igreja que ontem excluía um homem por desabotoar o colarinho e a manga da camisa? Veja o estado dela hoje. Tudo era um espírito religioso operando ali, vomitando coisas, e tem todos voltado a seus próprios vômitos. Mas o Espírito de Deus está agora fazendo algum contato com alguma natureza que combine com a natureza de Deus. Pela palavra que você ouve, você fica sabendo se aquilo é de Deus ou não. E se você deseja agora, uma vez que você saiba que o Espírito Santo é Deus, é a pessoa de Cristo em você, e que ele foi dado para quê? Para lhe tirar do inferno, do mundo, do engano religioso. E como recebê-lo? É você concordar com toda a palavra de Deus. Não é gritar, não é pular, não é enrolar a língua e depois estar ali no velho moinho do mundo. Nada disto. É você concordar com toda a palavra. Essa é a condição como receber o Espírito Santo. Deus os abençoe, ouvintes, nesta grande graça e misericórdia. Tenham confiança em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família.
Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
cantarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente isto poderia fazer de nós pessoas que não passam também, que não se desvanecem, que não perecem. Porque se Ele não perece, nós também não pereceremos, se Ele vive em nós, se Ele está em nós. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? São Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. São palavras de Jesus Cristo na parábola do amigo importuno. Neste mundo de tanta solicitude, de tanta necessidade, uma necessidade chama a outra como um abismo chama o outro abismo. Os pedidos e as demandas dos homens, de um modo geral, quase todas elas, são em direção do natural, das coisas materiais. Há um profeta na Bíblia que disse que o homem carregaria dinheiro em saco furado. Ora, que expressão grosseira, que expressão esquisita, mas que tem um significado tão profundo, tão real no seu cumprimento. Carregar dinheiro em saco furado.
Isto quer dizer que nunca enche a medida de quem quer que seja. Mas, ouvintes, tudo parte de um ponto. Tudo parte de uma estaca. Se o homem conseguisse voltar à estaca zero e partir dali e dar cada passo de sua vida devidamente seguro de onde está pisando, sob orientação de Deus, sob orientação do infalível, tudo seria diferente. Aliás, é um conselho que as pessoas desorientadas, que estão sofrendo um desequilíbrio, que estão desesperadas nesse instante, devem acatar, devem receber de Deus nesse instante. Talvez não puderam parar quando estavam bem de vida, bem de saúde, mas agora estão paradas. E podem ouvir um conselho de Deus. Volte à estaca zero. Volte à casa do Pai. Volte ao ponto de partida, como o filho pródigo voltou. E verás então que o Pai sempre é Pai. O Pai sempre é Pai, mas de quem? Do Filho. Então o Filho, por sua vez, sempre é um filho. Ou mais cedo ou mais tarde, ele se lembrará da estaca de onde ele partiu. Ele encontrará justamente onde ele se desviou do correto, do certo, da certeza, da segurança. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo e já estão entendendo tudo a estas alturas. Ele não contentou com o que tinha na casa do pai e quis ser um aventureiro. E numa missão de aventura, ele chegou a um ponto de desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Oh, que experiência tremenda! Mas vale a pena lembrar-nos de que sempre ele era um filho. Um filho que um dia fez um pedido que naturalmente sangrou o coração do seu pai. Mas o pai lhe atendeu o seu pedido. Aquele filho não saiu sob uma vontade própria, perfeita de seu pai, mas saiu sob uma vontade permissiva. Ele fez o pedido e o pai lhe atendeu. Conforme já afirmamos, não sob uma vontade própria, perfeita, mas sim sob a vontade permissiva. Deus tem duas vontades: a vontade perfeita, própria dele, e a vontade permissiva. Como você também, qualquer pai de família, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse instante pode entender isto perfeitamente. Há coisas que você admite como permissão, mas há outras que você admite como vontade própria, perfeita, nascida de dentro para fora. Israel pediu um rei, e sob a vontade permissiva de Deus, Israel recebeu o rei Saul. Aí está um exemplo claro. Mas por que ele pediu? Bom, um bom assunto para nós meditarmos, continuarmos na nossa meditação nesse instante, uma vez que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos pensar no pedido de Salomão, quando tudo estava diante dele. Quando Deus, como um verdadeiro rei, disse para ele: o que você pedir, eu te darei. Salomão, cônscio de sua responsabilidade, e naturalmente
julgando-se completamente incapaz, débil, insuficiente em si mesmo, de desincumbir uma missão que tem um tipo perfeito na Bíblia Sagrada do Espírito Santo. Pediu sabedoria. Oh, sim, pediu sabedoria. Que sabedoria pediu Salomão? Todos sabem que foi a sabedoria do alto para julgar, para discernir. Ele tinha que julgar o povo, ele tinha que decidir por duas mulheres que estavam em contenda por causa de uma criança morta e uma criança viva. Que sabedoria Deus deu para aquele homem. E São Tiago disse para os cristãos, sem exceção de classe, condição, sexo. São Tiago disse à irmã, ao irmão: se você tem falta de sabedoria, peça. Mas não peça duvidando. Eu não estou falando de uma sabedoria que você tem que conseguir num banco de escola, de uma faculdade. Porque aí você tem que buscar através dos livros, através do sistema escolar educacional. Mas Tiago está falando de uma sabedoria que deve ser pedida a Deus. Então está claro que se refere exclusivamente a uma sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto. Como se necessita de sabedoria nesses dias? Como se necessita de sabedoria no lar? Como os esposos estão precisando de sabedoria? Como as esposas, as mães, as moças, os moços estão necessitando da sabedoria do alto. Mas em busca da sabedoria terrena, desprezam o mais excelente. Quando Deus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora quem traz essa sabedoria é o Espírito Santo. Davi pediu a Deus, com angústia, com desespero, vendo o seu pecado diante de si, a coisa que poderia de fato lhe separar de Deus, o que significa tirar dele o Espírito Santo. Então ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que valerei eu sem o teu Espírito? O que vale um homem sem o Espírito de Deus? O que vale um Sansão depois de realizar tantas façanhas? O que vale um Sansão com os olhos furados? O que vale uma igreja? O que vale um crente? O que vale um pai de família sem pulso, sem o poder de Deus? O que vale uma mãe? O que vale uma mulher sem o poder de Deus na sua vida? O que vale um povo sem Deus? O que valem as riquezas? O que vale Israel sem o profeta, sem o assim diz o Senhor? Qualquer inimigo se ajuntava aos redores de si e o assombrava, o levava à idolatria, o levava aos bosques, aos altares fabricados por homens pagãos. O que vale o homem sem Deus? Não retires de mim, ó que pedido. É uma hora de pedido. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Se damos oportunidade para pedir, só se pede cura, só se pede solução de problemas. Isto mostrando que estamos atolados, soterrados, mergulhados nas aflições terrenas causadas pela demanda, pela busca das coisas naturais.
Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que deve ser pedido. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Dá o Espírito Santo simplesmente para você falar em línguas estranhas, profetizar. Nada disto soluciona o problema de quem quer que seja mais. 1 Coríntios 13 tem se cumprido, porque o que é perfeito tem vindo, que é a palavra completa. O Espírito Santo não pode fazer outra coisa senão te revelar as Escrituras. O que ele fazia naquele dia de Lutero era revelar que a salvação era de graça. Mas o que ele fazia no dia de Wesley era revelar que sem santificação ninguém veria o Senhor. O que ele fez nos dias dos pentecostais, dos dons espirituais, foi mostrar que este é um direito da igreja. Os dons espirituais nas Escrituras. E o que faz o Espírito Santo nesta era? Está levantando grandes líderes, prometendo tudo, como disse São Pedro, quando eles próprios estão escravizados. O que faz o Espírito Santo nesta hora? Nesta hora em que o mundo se encontra totalmente inseguro, em todos os sentidos, em todas as alas, não há segurança. Dizem a paz, dão as mãos uns aos outros. Quando as Escrituras dizem, quando disserem a paz, paz, virá repentina destruição. Porque o homem tem pedido mal, pedi, e não recebereis porque pede mal. Você pede o Espírito Santo, esperando em falar línguas, estará satisfeito com isso? Você está pedindo mal, por isso não recebe o Espírito Santo. A filha de Herodias fez um pedido, suborientada pela sua mãe corrupta, pela sua mãe adúltera. E que pedido louco, que pedido doido, pedir a cabeça de um profeta, isto é, trancar a boca de quem feriu o seu pecado. O melhor que ela poderia ter feito, e que jamais aconteceria, porquanto ela era uma imunda, ela era dizer assim: solte João Batista, deixe que sua boca se abra contra o meu pecado. Quando há uma boca se abrindo contra o pecado de um povo, quando o profeta de Deus vinha abrindo a sua boca contra o pecado de Israel, era lhe dando uma oportunidade, era procurando salvar Israel, quebrar seus baalins, quebrar seus astarotes, quebrar seus credos, quebrar seus dogmas, vencer, portanto. Se Herodias fosse uma mãe sábia, que pelo menos tivesse caído em si, naquele íntere, naquele espaço de tempo, ela diria: minha filha, peça para Herodes soltar João Batista com liberdade de abrir sua boca, gritar nesse deserto, ferir os nossos pecados. Onde está a sabedoria que vem do alto? Pergunte onde estava a sabedoria nos dias de Jesus aqui na terra, sabedoria para saber quem era o Cristo. Estava com um pescador, não é? E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem lhe deu essa ciência, Pedro? Quem lhe deu essa sabedoria? Quem poderia nos dar sabedoria nesta era para ver um profeta, para ver a mensagem de Deus, para ver o cumprimento das Escrituras?
A Pedro não foi a carne nem o sangue, então muito menos a nós. Poderia ser a carne e o sangue. Que o Senhor vos abençoe, ouvintes. Que o Senhor vos dê graça nesta hora, sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro.
Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.